Nós estamos agora neste sábado já na expectativa dos dois módulos, o módulo 2, Juventude e Sexualidade, que nós vamos dar início daqui a pouquinho, e na parte da tarde o módulo 3, que é Educação e Sexualidade. E para dar início a esse dia de hoje, este sábado, nós vamos ter a presença da conferencista doutora Adriana Poteschi, que é psicóloga de Curitiba. Você que está aí em Curitiba nos acompanhando, já manda o seu alôzinho aqui no nosso chat, dizendo que você está nos acompanhando. E a Adriana é psicóloga e vai tratar da temática reflexo da sexualidade na vida dos filhos. Seja muito bem-vinda, Adriana, bom dia. No decorrer do processo com essa criança, infelizmente nós vimos que essa criança se sentia culpada. E a raiz da depressão dela era ela se sentir culpada da separação dos pais. Dói imaginar isso, né? Bom, a mãe, ela se masturbava no período de gestação, porque ela se sentia rejeitada por seu esposo sexualmente, se sentia menos enquanto mulher. Então, na gestação, ela se masturbava. Vamos perceber nas entrelinhas desse caso. Vejam, essa criança ali dentro do ventre já estava aprendendo comportamentos que estavam acontecendo. Já estava sentindo aquele casamento e, inclusive, entendendo que ela era culpada. Bom, conversei mais um pouco com o casal, vi que realmente não havia mais entre eles esperança de uma possibilidade de reaver esse casamento, de construir novamente o casamento, ok. Então, eu desisti ali de tentar, porque me parecia que eles estavam bem trabalhados já, e comecei então a terapia com aquela pequena menina. Me surpreendeu demais quando eu pedi aí para ela desenhar um desenho que representasse então sua família, o que ela estava vivendo. E olha só, vou tentar reproduzir o desenho dela. Não sou muito boa em desenho não, mas vamos lá. Ela desenhou uma nuvem, né? E mais uma nuvem. Duas nuvens separadas. Desenhou uma florzinha chorando, ela desenhava as lágrimas na florzinha, chorando, e ela dizia morrendo. Né? Quando eu olhei ela fazendo esse desenho, eu ainda inexperiente, enquanto psicóloga, né, faz muitos anos isso, eu já comecei com as minhas interpretações, não é? E vocês podem brincar agora de ser um pouco psicólogo. Quando a gente vê essas duas nuvens separadas, a gente começa a pensar, nossa, é o pai e a mãe. E eu já imaginei, nossa, esse casal já está separado dentro da mente, dentro do inconsciente desta criança, né? A minha interpretação ali meio... Enfim, só que o desenho não parou por aí. Ela desenhou aqui um sol. Ok. Então, eu pedi para ela, então, que me falasse do seu desenho. Então, ela diz o seguinte: esse sol aqui é a mamãe. Essa nuvem aqui é o papai. Aí eu, como assim? Papai e mamãe estão juntos, né? Eu pensando, papai e mamãe estão juntos. E a curiosa aqui já perguntou, tá, mas bom, a florzinha o que é, né? Ela já começou a dizer, morrendo, chorando, é ela. E essa nuvem aqui? E ela então desenha um raio e me olha no fundo dos olhos e me diz assim: essa nuvem aqui é você que vai ajudar papai e mamãe ficarem juntos. Fiquei calada, porque eu não sabia o que dizer diante daquela criança que me fala algo tão profundo
e que eu, enquanto psicóloga, não conseguia compreender. Bom, eu decidi obedecer essa criança. E ao obedecer essa criança, então, eu chamei os pais e mostrei o desenho para eles. E disse para eles, vamos tentar? Então, nós encaminhamos esse pai. Lembrem que o pai começou a rejeitar a esposa na gravidez. Então, encaminhamos para uma terapia mais profunda, de cura de traumas agudos. E nós não teríamos tempo para explicar tudo isso, mas um trauma agudo mexe com o funcionamento do nosso cérebro, e altera, sim, o funcionamento. Então, encaminhamos para uma técnica da qual atuo, mas naquele momento eu não poderia atuar com esse pai, estimulando esse cérebro para tentar entender o que havia acontecido dentro dele. E ali, então, nessa técnica que se chama EMDR, se descobre que esse pai tinha sido abusado quando muito pequeno. E foi uma agressão física, quase que um estupro, poderíamos dizer, E o que ficou dentro da cabecinha daquele menino é que sexo, que aquilo, machuca. Então, quando a esposa engravida, que tem um bebê ali dentro, uma vida ali dentro, ele ativa dentro dele essa frase: sexo machuca. Então, ele não queria machucar a esposa, ele não queria machucar o bebê dentro do ventre. Então, aquela rejeição que machucou tanto a esposa, que machucou tanto aquela criança, no fundo, por trás daquele menino ferido, era uma dor que não queria transformar em dor do outro. Portanto, por trás tinha amor. E foi tão bonito, porque esse pai, então, fazendo a abordagem, fazendo a técnica, ele foi se curando, então, de seu trauma. E o casal se uniu de novo. Forte, não é mesmo? A masturbação da criança eu nem precisei tratar. A masturbação, ao longo do processo em que fomos realizando as curas aí no cérebro da criancinha, ativando também o lado direito, o lado esquerdo, e ela foi compreendendo ali com a ajuda terapêutica que ela não era culpada da separação do papai, Então, diante disso, os sintomas foram deixando de existir. E quando pai e mãe se uniram novamente, nessa dimensão de carne também, a depressão também foi saindo. Então, aqui nós podemos ver vários aspectos de uma criança que sofre, sim, com a desunião desse casal, já começa a sofrer dentro do ventre. O que é, então, essa dimensão? Que dimensão é essa que já entende tudo? Que já percebe tudo? Nós vamos chamar essa dimensão, que sente, que entende, às vezes entende até mais do que nós psicólogos, nós vamos chamar essa dimensão de dimensão noológica. Mas nós vamos simplificar, estamos aqui com esse grupo tão maravilhoso, então para comparar o que seria essa dimensão noológica, poderíamos, de uma forma absolutamente simplificada, chamarmos de alma. Então, teríamos a nossa dimensão de alma, ou dimensão noológica, a que eu vou chamar. Teríamos a nossa dimensão psicológica e temos a nossa dimensão de corpo. Essa dimensão noológica, essa dimensão de alma, ela vai além da dimensão de espaço e tempo. Porque ela é mais do que o psíquico, é mais do que o corpo. Essa dimensão desde o momento da concepção, que já sente, que já entende e que já toma posicionamentos diante de determinadas situações. Tem uma frase bonita de Viktor Frankl que diz assim:
no livro A Presença Ignorada de Deus. Ao delimitarmos o conceito de inconsciente, sentimos a necessidade de efetuarmos algo como uma revisão de limites. Não se trata mais de um simples inconsciente íntimo, mas também de um inconsciente espiritual. Desta forma, o conteúdo do inconsciente fica consideravelmente ampliado. A palavra noológico, como eu citei, vai vir do grego, significando espírito, somado à razão. Mas nós não vamos entrar nessa questão teológica, porque eu não seria capaz de fazer aí as diferenças de uma coisa e outra, né? Então, lembrando que estamos falando de uma forma simplificada no nosso contexto. Mas essa dimensão, então, de inconsciente é e existe desde a concepção. Se nós entendemos que esse ser, ele é, né, nós podemos, portanto, entender que ele, com certeza, aí também não vamos entrar nas questões teológicas, porque não me cabe, sou pequena demais para falar nesse sentido, mas nós entendemos então que essa dimensão vem de algo maior, porque o corpo dentro do ventre não está formado ainda. A dimensão psicológica começa os primeiros passos, inclusive acho que a base da personalidade é na fase intrauterina da criança, é o pilar da personalidade do seu filho, é na vida intrauterina, né? Então, essa dimensão aqui é bonito porque pesquisas com as crianças, é comum elas dizerem, você conhece o amor? O que é o amor? Né? E são respostas muito profundas, onde elas dizem, eu venho do amor. Né? Então, de onde se vem, né, essa essência, esse Deus que se manifesta e que essa criança reconhece, sim, eu sou vinda do amor, eu venho do amor, né? E é forte isso, né? Mas essa criança, então, que chega desse contexto lindo de ser, qualquer ato de desamor dói demais. Então, tudo que não for amor vai fazer com que esse ser sofra demais dentro do ventre. E como ela ainda não está apegada à vida, porque o corpo ainda não está formado, ela pode adoecer dentro do ventre. E ela pode até morrer. Entre o casal é superior ao ato sexual. João Mohana, médico e sacerdote, em seu livro A Vida Sexual dos Solteiros e Casados, afirma o seguinte: é teologicamente exato dizer que o ato sexual é ato divinizado. Essa união é uma oração. Então nós começamos a entender aí a dimensão da sexualidade um pouco mais ampla, maior do que o corpo abarca. Bom, voltamos aqui então à nossa dimensão dessa alma, dimensão noológica, dimensão psíquica e o corpo. Nós temos aqui então, vamos imaginar que eu estou fazendo o desenho do pai, né, e da mãe, tá? Aqui nós temos o corpo. Se nós entendemos que a dimensão do ato de amor é divinizado, que vai além, nós vamos entender então que essa alma é que contém a capacidade de amar. Lembre-se, vindos desse amor. Essa dimensão de alma precisa transpassar o psicológico e transcender no corpo. Então, quando a minha alma ultrapassa o psicológico, vai além até das emoções, aqui sim eu tenho a união de alma. E aqui sim eu posso dizer que o casal fez amor. Mas, infelizmente,
nós temos visto, dentro dos consultórios, que há muitos casais que têm feito somente sexo, só corpo com corpo se encontram. E aí, quais as consequências disso? Vou continuar mais uma fala de João Mohan forte, bonita aqui. Se o marido soubesse que morreria durante a cópula, não precisaria forçosamente pensar em sair do leito para ir à igreja, em deixar de copular para rezar. Porque a cópula legítima é um dos muitos modos do cristão orar, de louvar a Deus. Se de fato estivesse em estado de graça e morresse copulando, fazendo amor, dormiria no leito e acordaria no céu. Uau! O que eu estou citando aqui está no meu livro Cura dos Sentimentos, em Mim e no Mundo. Então, eu tirei esses textos também, né, do meu livro, onde eu realmente, mesmo como psicóloga, talvez eu não tenha visto em lugar nenhum tanta beleza falando da sexualidade como na visão transcendente, a visão cristã de teólogos falando sobre essa mística espiritual. Dom Cipriano Chagas diz: esse encontro, eu vou sentir a presença do espírito do outro. Agora, é triste porque Dom Cipriano menciona que, infelizmente, casais estão juntos na mesma casa há 20 anos, há 30 anos. Talvez até hoje não houve o encontro da alma entre os dois. Portanto, teologicamente é exato dizer que ali eles não fizeram amor, portanto não houve o sagrado, portanto não houve o sacramento. Dói isso? Não dói? Mas o que faz com que então essas coisas, né? Que coisas são essas que atrapalham a união dos casais? O que está acontecendo? Vejam, quando nós falamos dessa dimensão aqui noológica, vamos até voltar nessa folha anterior, e eu desenhei a dimensão psicológica aqui. Infelizmente, os nossos traumas vão deixando marcas sim na dimensão psicológica, o que pode impedir aí as marcas negativas, sim, no psicológico, vão bloqueando essa essência, essa dimensão de alma, de amor, de capacidade de amar, de vir para o corpo. Uma das marcas mais comuns são registros de trauma vinculado a abuso sexual. E aí a gente, fazendo essa leitura do abuso sexual, então essa mulher, ou esse homem abusado, né? Citamos a história do pai da menininha abusado, eles vão criando dentro de si frases muito negativas a respeito do amor, a respeito do homem, se é um homem que machucou uma menina, o homem é bruto, o homem não ama, o homem machuca. Se eu tenho isso dentro de mim desde a infância, como eu vou me entregar de corpo e alma para o meu marido? Como? Então, as pessoas que nos assistem e que foram abusadas, estupradas, são dignas de serem curadas sim no cérebro. São traumas agudos que merecem técnicas agudas para trabalhar isso. Um livro que eu tenho lançado pela Canção Nova, que é um orgulho, o Vencendo os Traumas que Nos Prendem, tem um capítulo inteiro que vai falar justamente de como superar o abuso, de como tratar, de que técnicas utilizar para a cura de traumas agudos. Agora, uma coisa bem interessante dizer a vocês, e talvez você que me escuta agora, a gente pensa que esse mal que o abuso fez, né, o outro é ruim, o outro é um monstro, eu não vou amar os homens. Olha a profundidade dessa decisão.
Então eu não vou conseguir amar o marido. Tem mulheres que vão permanecer solteiras, não porque a sua vocação, seu dom, mas simplesmente porque decidiram não amar. Agora, o detalhe que mais bloqueia, e que vejo isso na prática, são situações de culpa, mesmo diante do abuso. A situação de culpa, onde a criança não entendia o que estava acontecendo naquele ato, naquele abuso. E às vezes era um pai, um tio, um primo, alguém que ela gostava, um padrinho. E ela, ao ser tocada, sentiu prazer. E ela pensa então que ela é suja, que ela não é digna. Não, isso é um erro. Uma criança abusada é sempre, absolutamente sempre vítima. Portanto, livre, absolutamente livre de qualquer culpa. Então, se você me ouve, passou por isso e sentiu prazer ao ser abusado, tira isso, claro. Provavelmente precisará ser tratado isso, né? Mas assim, comece a limpar essas mentiras que nós temos na nossa mente. Outra coisa comum que pode bloquear aqui é o relacionamento que vem dos nossos pais. O pai que traiu a mãe que abandonou a família. Então eu fico novamente não acreditando no amor, não tendo vontade de amar, tomando posicionamentos diante daquelas situações, agressão, alcoolismo. Então, todo e qualquer reflexo de feridas dentro de uma família vai afetar, com certeza, a nossa dimensão psicológica. Agora, voltemos aos nossos filhos, né? Ontem, ouvindo uma das falas, meu Deus, o evento ontem foi maravilhoso. Então, uma das falas realmente dizia da rejeição, o quanto sim, os casais têm se rejeitado, sim. Né? Então, vamos imaginar que eu tenha aqui uma mulher que esteja bloqueada e nesse momento, essa mulher, só um pouquinho, né? Sim, meu filho está aqui me ajudando atrás dos bastidores aqui, estão se comunicando com ele aqui, o pessoal da Canção Nova, então ele está sendo o diretor de tudo aqui, né? Mas sim, depois eu comento, filho. Nesse contexto aqui, nós temos uma alma que quer vir para o corpo, mas não vem. Nunca se amou tantos filhos. Uma das falas de ontem colocava isso, tá? Então, eu tenho sim pai, mãe amando até demais os filhos, né? Aquela superproteção que não precisa arrumar a cama, que não precisa fazer nada, não é? Então, eu tenho pais amando, sim, os filhos. Claro, né? O nosso amor humano todo, tecnológico, com tantos desafios, tá? Se o casal, essa dimensão de alma não transcende, eu não tenho a base. Então, se eu pudesse virar essa folha aqui ao contrário, né? Se eu pudesse virar essa folha ao contrário, eu diria que um casal que faz amor, ele forma a base principal para a personalidade desse filho. Porém, se esse amor que deveria vir no corpo não vem, e de repente nós temos até, vou fazer uma outra representação aqui, né? Vocês estão entendendo as bolinhas aqui, mas então, se tem um amor, por exemplo, de uma esposa que não vem porque está bloqueado, e esse homem ama, e ele fica aqui sozinho no ato, ele está sozinho, porque daqui não vem, esse amor não transcende. Então esse homem, ele vai se sentir rejeitado, ele pode no dia seguinte apresentar agressividade como uma reação à dor que ele está sentindo, ele pode manifestar doenças psicossomáticas, câncer de pâncreas. Uma colega estava fazendo um estudo que ainda não acabou, mas ela tem estudado
homens com problema cardíaco, e pasmem, a maioria é rejeitado por suas mulheres, porque dói ser rejeitado. Um homem pode ir para a traição, ele pode deprimir. Só homem, não! Também se a mulher é não amada, rejeitada, né? Então, vejam a profundidade aqui, então, e os reflexos disso. Então, se eu tenho uma relação que não está vindo, que não está tendo aquele encontro, eu tenho uma divisão entre o casal. Pode ser que um aqui esteja só com o corpo, não com a alma. A alma não está fazendo amor. Se eu tenho essa divisão, infelizmente, essa divisão vai refletir, portanto, no inconsciente de meu filho. Né? E aí, esse filho será metade. Esse filho será menos. E as consequências disso são inúmeras. O meu tempo acabou, filho? É isso que você está tentando avisar? Não? Então tá bom. Então vocês vão me avisando aí que o meu diretor aqui está atento, né? Porque eu também não quero atrasar. Mas nesse contexto onde eu não vejo a dimensão de amor, eu terei como consequências na vida de meu filho várias consequências, como por exemplo, doenças físicas, porque eu tenho uma criança fraca aqui, depressão, solidão. Nossa, isso é tão comum, queridos, tão comum. Às vezes a gente pede lá, vá para uma cena dessa semana. Eles dizem, eu estou me sentindo sozinho. E aí eu pergunto para os pais, como está a sexualidade de vocês? E faz tempo que a gente não tem. Então nós temos a solidão, se sentem não amados. Então o pai e a mãe estão enchendo de amor, mas eles não se sentem amados. Ansiedade, problemas de aprendizado na escola, agressividade, porque uma das manifestações da depressão infantil é a agressividade, desejo de morte, automutilação, drogas, promiscuidade, desejo de não ser o que isolamento. Mas a mais grave de todas, aqui eu considero a mais grave de todas, é a incapacidade de amar. Vocês imaginem um ser humano que se sente incapaz de amar. Ele não vai conseguir estabelecer laço de amor. Ele não vai conseguir estabelecer amor com a humanidade. E eu falo aqui forte porque eu penso que sim, é esse o problema da humanidade. A célula adoeceu. Infelizmente tem mulheres e homens que não têm nem bloqueios na dimensão psicológica, não têm traumas, mas não estão fazendo amor. As almas não se encontram por preguiça, por cansaço, por conta do desenvolvimento profissional. Tem pessoas, mulheres, inclusive, indo para pornografia. Eu escrevo no Formação Canção Nova um artigo sobre isso. Mulheres que vão para pornografia, entram no mundo do monossexo, homens e mulheres, porque se perde, então, essa capacidade de amar no casamento. A célula ferida, a base de personalidade da humanidade ferida. Geração fraca, filhos fracos, doentes, um mundo fraco, um mundo que não ama. Então, é urgente que vocês comecem a falar isso com seus compadres, comadres. Perguntem a eles se eles estão se amando. Continuando aqui ainda, quanto tempo eu tenho, filho? Vasculha para mim aí, para não atrasar? Preciso saber quanto tempo que eu tenho, queridos. Continuando aqui. Agora me perdi com a folha. Sabiam que esse tema mexe muito comigo, né? Mexe porque me dá vontade de sair gritando assim para a humanidade: voltem a se amar, né? Voltem a se amar.
É Raimundo Scotto, que é um médico italiano, no seu livro Amor Tem Mil Faces, que também eu cito no livro A Cura dos Sentimentos em Mim e no Mundo, que é vendido sim pela Canção Nova. Ele é da Paulinas, mas a Canção Nova revende ele também, né? Qualquer problema tem no meu site também, vocês podem encontrar. O livro Vencendo os Traumas que Nos Prendem, então, meu filho pediu para avisar, vendido na Canção Nova, né? Com 10% de desconto? Ah, não, tá. Depois vocês conferem se tem o 10% de desconto para quem é do evento ou não, tá? Entendi, filho. Muito bem. Então, nesse contexto, Raimundo Scotto, numa conferência do Movimento dos Focolares, abordando exatamente a questão da sexualidade, ele coloca que se não seríamos capazes nem mesmo de amar a Deus se não fôssemos pessoas sexuadas. Amar Deus com todo o teu coração, ou seja, também com toda a sua afetividade. Vocês devem conhecer pessoas que vão em encontros e retiros, choram, 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 mas voltam iguais. E continuam chorando, porque a alma está bloqueada. Né? E essa alma que é bloqueada para com o marido, para com a esposa, não consegue receber toda a mística que poderia estar recebendo, sim, naquele encontro, por exemplo. Entendem? Ela se emociona, a parte psíquica reage, mas a alma não recebe. A alma não vai se abastecer com o que poderia estar recebendo. Santo Agostinho diz: quem não é espiritual até na carne, torna-se carnal até em seu espírito. Estão entendendo? Então, quando nós vemos essa situação, se você está vendo um filho que é doente, que é drogado, que tem tantas complicações, e você está se vendo nessa palestra, vendo, poxa, a minha família está doente, o meu casamento não existe mais, porque só nos encontramos de corpos, e olhe lá, né? Então, qual dos três precisa de terapia primeiro? Eu diria, você que não está conseguindo trazer essa alma para o corpo. E às vezes essa cura acontecendo reflete sim no cônjuge, reflete também no filho. Para encerrar minha fala, vou citar a fala que foi dita pela esposa do Raimundo Scotto, que é membro do movimento do Focolar, e a esposa estava junto na conferência final. Uma das mulheres abriram para a pergunta, e uma das mulheres que a gente como psicóloga percebe que é resistente, que não quer se curar, que vem com um monte de justificativas. Ah, mas eu fui criada assim. Ah, não. Ah, mas eu não gosto. Ah, né? A gente percebia essa resistência nela, né? Levanta um monte de perguntas que já tinham sido respondidas no evento inteiro. Essa esposa do Raimundo Scotto diz assim: então, se você tem seus bloqueios, buscou ajuda e ninguém conseguiu te ajudar, nem reposição hormonal, essa questão é física, nenhum psicólogo conseguiu te ajudar, então te resta ir para um ato de amor com teu core, né, italiana? Com teu core, com teu coração. Porque se você for com teu coração, com a tua alma, você sentirá prazer, você sentirá um gozo da alma, não do corpo, mas é muito além disso, o gozo da alma. É isso que eu tenho por hoje. Eu penso, filho? A Cirlei está perguntando se existe algo que pode ser feito para tentar corrigir todo esse erro dos pais na vida dos filhos já adultos. Sim, olha, excelente pergunta, Cirlei. E como a gente foi mencionando aqui, claro que por conta do tempo a gente tem aí falado dos pequenos, né? Mas eu me lembro de um exemplo meu agora para te dar essa resposta. Eu era solteira ainda, morava com meus pais, mas eu já era palestrante, né? Eu estava numa série de palestras no interior de São Paulo, por uma semana, né? Cada noite em algum lugar, de manhã em outro, numa escola à tarde. Então, um circuito aí de palestras de uma semana. Na quarta-feira dessa semana, eu me sentia muito cansada, muito exausta,
muito, mas era um cansaço assim, sobre-humano, sabe? Fui até no farmácia pedir um remédio para estresse, falei, me dá qualquer coisa aí, porque eu tenho mais metade da semana pela frente. Aí a gente é acostumado a esse ritmo de palestras, né? E aí quando eu volto para casa, o que é que eu percebi? E me contaram que pai e mãe tinham brigado. E eles estavam distantes de bico um com o outro desde quarta-feira. Olhem só, eu era adulta, eu já era psicóloga, palestrante, né? Deveria ser já independente emocionalmente, mas eu canso de ver casamentos que se rompem onde outro já é casado. E eles deprimem, né? Portanto, se eu adoeço, Sirlei, né? Porque meus pais estão mal, o contraponto também é verdadeiro, né? Ou seja, se eu me curo, se esse amor transborda, né? Obviamente, os meus filhos também estão sendo tocados. Eu trouxe, tenho aqui duas velas que eu iria acender, mas para mostrar mesmo, né, que eu posso ter o encontro do corpo, mas eu posso ter o encontro da alma, então seria esse amor que se une, né? E vou acender, porque eu acho que é uma memória bem positiva para o nosso cérebro, porque o nosso cérebro gosta de parábolas, de histórias, então vamos lá. Então vejam, né? Um casal, ele pode fazer só sexo, né? Ou ele pode fazer amor, né? E é lindo, né? Essa chama que aumenta quando as almas se encontram. Nas palestras que eu dou, eu uso as velas e deixo alguém segurando, pingando as velas em cima de um papel, né? E a cera vai fazendo toda, né? Vai pingando, vai fazendo um aglomerado de cera, uma casca. Então, vejam, esse casal que se encontra de alma, que portanto que está unido à dimensão transcendente, divina, é óbvio que tudo isso que se derrama vai para os filhos, toda essa graça, toda essa mística vai para os filhos, e eles estão recebendo, né? Então, quanto mais amor, mais espiritualidade, mais bênçãos, mais cura. Mais alguma pergunta, filho? Você vai aparecer na câmera aí? Não? Não, tá bom. Se mais alguém tiver alguma pergunta, não sei se temos tempo, penso que não, né? Mas lembrem, vamos com o cuore para esse momento de amor. E que maravilha estarmos ouvindo você nesse início do sábado, no nosso seminário Sexualidade e Família. Que o nosso cuore, né, o nosso coração, com essa capacidade que nós temos de amar e receber amor, possa nos ajudar a refletir isso, essa sexualidade possa se refletir na vida dos nossos filhos. Eu quero te agradecer pela parceria, por estar presente aqui no nosso encontro e muito obrigada mais uma vez, esperamos você até o próximo seminário. Amém. Até breve. Até breve. Nós vamos agora dar um pequeno intervalo. Nós temos aqui pessoas que estão participando de Londrina, de Assis, do Paraná, Curitiba, Fortaleza, Belém do Pará, São Paulo, Apucarana, Pontal do Paranapanema, Nordeste do Piauí, Brusque, Santa Catarina, Joinville, Planaltina, em Brasília, enfim, pessoas de todo o Brasil se sintam abraçados por nós, aqui da Canção Nova, nessa transmissão desse seminário Sexualidade e Família, pelo YouTube da Canção Nova. Nós vamos dar continuidade, vamos dar um breve intervalo e nós voltamos às 9h45 com a segunda conferência desse módulo Jovem e Sexualidade.